Só, Oi. é, eu vou ter que ajudar aqui a minha mãe a Hum, terminar de pintar a casa. Certo. Isso já tá descarregando, tá? Depois eu reviso a aula, tá? Tá certo. Tá bom. Eu vou só mandar, peraí, viu? Uma lista de frequência logo para você colocar logo, que eu sou esquecido, eu sou terrível. Para você não se prejudicar, deixa eu colocar logo aqui. Peraí. Eu não sei o quê. Peraí, viu? Só um minutinho. Porque vai ser agora no formulário. Para que essas frequências fiquem todas. Gente, a hora tá passando muito rápido, cara. Não é? Pronto. Os outros já podem fazer também essa chamada aí no link. Tá aí no link, tá? Vocês podem até, se precisar sair da sala, sai para digitar e volta rapidinho. Mas se der para fazer na sala, faz. Então aí a chamada de hoje, vocês vão só preencher. Podem Professor, eu não preencher. tô conseguindo abrir. Não está abrindo? Não, Não. calma, acho que o meu abriu. Ah, Não. consegui. Consegui Pronto. agora. Tá bom. Qualquer coisa vocês salvam o link e tentam depois, tá bom? Não tem problema não. Ô, Então, a chamada. professor, Oi. qual é a minha sequência na chamada? Que eu não sei, tem um monte de Ana, É, né? Alexandre, Eu não tô com Ellen. eu não tô com o Não? diário. Eu não tô com o diário aqui porque eu fiz essa chamada eletrônica, mas me pergunte depois no privado que eu olho para você, Uhum, tá bom? Por tá. favor. Muito bem, meus amigos e amigas, vamos lá, né? Nós temos muita coisa para falar hoje, principalmente porque hoje à noite vai ser o nosso encontro com o estrangeiro. Não sei se vocês estavam lembrados, né? Um feriado muito longo e tal. Então hoje à noite nós Eu, teremos. Tá lembrado? Alguns estão bem ansiosos para Eu tô chegar logo, lembrando né? disso desde a última aula que a gente teve. Oh, coisa boa. Que bom. daqui Eu a pouco eu vou disse, pesquisar um monte de palavra em inglês para eu ia tentar falar. lembrar. É isso aí, Iago. Eu ia falar com vocês ontem, mas eu disse, não, vou deixar eles descansarem, é feriado, não vou ficar cutucando eles, não. Então hoje a gente dá tempo ainda, vocês se prepararem para fazer. Não é obrigatório fazer pergunta, mas eu realmente gostaria que alguém, pelo menos, fizesse, né? Porque a gente vai estar conversando com ele. Então, eu vou abrir os primeiros momentos, eu vou abrir para quem quiser fazer pergunta em inglês. Os alunos que prepararam, que quiserem fazer pergunta em inglês, eles vão fazer logo no começo do encontro, né? E depois, do meio para o fim, eu posso abrir espaço para os alunos que quiserem fazer pergunta em português, porque eles também estudam português e eles vão, como vocês, Eita, professor. eles vão A mesma entender. Professor. irmã com a Oi. Vitória. Em vez de eu colocar o meu nome, eu coloquei foi o e-mail. Depois te diz, eu depois te mando no PV o Tá bom, e-mail, tá tá? joia. Beleza, então, ok. Obrigado. Bom, então vamos lá, meus amigos. Eu tenho aqui um assunto muito interessante hoje que vai ajudar bastante a fazer perguntas, né? Vocês já sabem como fazer perguntas em inglês, né? Com os auxiliares. Quais são os 4 auxiliares que eu uso? São 5, né? Mas 2 são para o presente. Quais são os auxiliares básicos que eu posso usar para fazer perguntas em inglês? A ver com o verbo to be? Não exatamente. São palavrinhas, são 4 ou 5 palavrinhas que não têm tradução, mas a gente sempre precisa colocar elas antes Do, do sujeito dos, para saber qual o tempo da frase. Isso, do e does, Iago. Quais são os outros? Quem lembra? Aí são os de will, presente. Will, would, futuro. Would, condicional. Faltou só um, passado. Qual é, galera? did. You did. Perfeito. Muito bem. Ok, deixa eu compartilhar logo aqui o meu slide com vocês para a gente não perder mais tempo. Eu pensei que eu ia ter 2 aulas de educação física direto. 2 Aí eu fiquei seguidas, é? boiando. Aí, oxi. Acontece. Tá bom, Até comigo, às vezes eu estou atrapalhado no dia. Enfim, acontece. Vamos lá. Então, só um segundo enquanto eu compartilho aqui. Uma janela. Aqui. Ainda bem que deu certo logo de cara. Bom. Quando chegar aí, vocês me avisam, pessoal. Chegou ainda, não? Chegou, Chegou, apareceu. né? Pronto, beleza. O que é que está aparecendo aí na tela de vocês? Diz aí para mim, no título. Tá em inglês, né? A gente fica com medo de falar, não tem problema. É Question your, questão do Ah, mundo, questão, alguma coisa assim. isso, Mundo, question, questões.
Question words, isso. Essa palavra aqui, ela se parece muito com a palavra mundo, né? Mas não é. A única diferença é que mundo tem um L aqui, ó. Depois do R tem um L, world, tá? Essa daqui é word. É aquela mesma palavra daquele aplicativo que a gente usa no computador para digitar texto, né? Word. Por que word? Porque significa palavra, né? Nesse caso aqui, palavras. Então, Questões de palavras? isso, são palavras de questões, porque em inglês eles invertem, né, e tiram o de, né, exatamente. Então, palavras de questões. Só que questões em inglês não necessariamente é questão, eles querem dizer pergunta. Então, quando aparece a palavra question, geralmente é pergunta ou perguntar, que também pode ser uma questão, né, é uma pergunta no final das contas, tá bom? Então, quando eles dizem WH, que é WH, né, em inglês, WH questions, ele quer dizer que são palavras que começam com WH. Essas palavras, elas são são palavras fixas que são sempre usadas para fazer perguntas em inglês. E elas não são muitas. Com elas a gente pode aumentar o nosso repertório. Se todos já estão seguros em relação aos tempos, qual auxiliar usar, se do, does, did, will, would, esse aqui vai ser só um complemento a mais para deixar a pergunta de vocês mais sofisticada ou mais ampla, digamos assim. Ela deixa de ser uma pergunta simples para ser uma pergunta mais, né, como é que eu posso dizer, mais completa, né? Menos básica. Então vamos conhecer essas palavras logo, né? Bom, deixa eu só ver se eu consigo aqui colocar a tela cheia, mas eu não sei se vai melhorar muito para vocês. Mas vocês dão uma ampliadinha aí, né, que eu acho que dá certo. Bom, meus amigos, então vamos lá. Segundo slide, eu vou mandar esse slide para vocês, esse PDF para vocês assim que terminar a aula, tá? Então, essas são as palavras que nós vamos revisar hoje, estudar hoje rapidinho para potencializar, para deixar a gente com mais opções de perguntas hoje à noite, tá? Se vocês quiserem usar. Então, aqui nós temos what, when, which, why, where, who e how. Então, todas essas palavras, elas quase todas, né, começam com WH, ó, por isso que nós chamamos de palavras WH. Tá? Só tem uma que não começa com WH. Qual é? Vocês observaram? Yes. A segunda. A segunda, né, que eu pronuncio como how. How, né? Vamos repetir aqui comigo? Para se vocês precisarem usar ela hoje à noite, se quiserem, né? Vocês podem incluir. How. Vamos aqui comigo, isso. How foi perfeito. Vamos aqui do começo agora. What. What? Isso. How. How? How. Ok. Who. Who? When. When? Ó, when. Tem um N. When? Isso. When. When. Why. Why. Where. Where? E which. With. Ótimo. Excelente. Algum de vocês, só por curiosidade, eu vou mostrar, mas só por curiosidade, algum de vocês já conhece alguma dessas palavras ou ainda não? O primeiro. O primeiro, o what. O que significa what? Você lembra? Que ou é Isso. o quê? Significa duas coisas, né? Pode ser o que ou qual, né? O que ou qual. E aí, por eliminação, o which, ele também é parecido com o what. Só que o which, aqui embaixo, né? Ele só significa qual, tá? Então, um já ajuda a lembrar o outro. What, o que ou qual, e o which, apenas qual. Vamos conhecer todos. Bom, aqui é só uma imagem. Bom, aqui está o significado deles. Mas nessa figura que eu peguei do Google não tem o which, só depois que eu percebi. Mas eu já disse para vocês, acabei adiantando, né? Bom, então aqui, ó, o how significa como. Por exemplo, como você, se você fosse perguntar, como você estuda português? Como você aprendeu português? Né? Como você viajou para o Brasil? Então, como? Né? Quem? O who é usado para fazer perguntas para pessoas apenas, tá, gente? Who? Quem? Quem
você conheceu no Brasil? Quem você gosta de artista? Quem você gosta de cantor? Né? Enfim. O when é uma palavra de tempo. É usado para quando. Quando você vai para Nova York? Quando você vem para o Brasil? When. Tá? E o where é uma palavra de localização. Pode ser onde ou aonde. Eu botei só onde, mas pode ser onde ou aonde, tá? Onde você mora? Where do you live? Onde você estuda? Where do you study? Onde você estudou? Where did you study? Né? E aí vai. O why significa porquê, mas o porquê para perguntar, porque o porquê para responder é diferente, é outra palavra, tá? Mas por hoje vamos ficar só com o de pergunta. Por que você não respondeu a chamada? Why? Né? Por quê? Tá? E aí, de novo, o what, que é o que ou qual, né? Lembrando que o which, que a gente viu aqui acima, ele não está nessa listinha aqui, mas é porque a figura não tinha e eu não observei. Esse which aqui vai significar qual. Eu coloquei até 2 estrelinhas aqui para diferenciar. Qual, tá bom? Muito bem. Vamos agora praticar de novo a pronúncia oficialmente agora. Aqui eu tive a preocupação de escrever a pronúncia, mais ou menos como o brasileiro pronunciaria em inglês, então vocês têm essa referência que vocês podem treinar para hoje ou para o futuro, né? Não só para hoje, mas para a vida. Vamos lá comigo. Então aqui entre parênteses é mais ou menos como seria a pronúncia a gente falando. Então vamos aqui, ó. O what. What? Eu tô com voz de sono. Tá todo mundo, né? De What? manhã. What. Isso. Que é o que ou qual. Aqui, ó. Esse aqui, que tem um i, mas ele pronuncia which. Which. What? Perfeito. Which. Ok. Esse aqui, eu botei 2 R's, gente, mas é para lembrar que vocês têm que fazer o R bem forte, bem enrolado, né? Where. Where. Where? Isso, perfeito. Where, tá bom? Quer dizer onde ou aonde. Agora vamos ao quando, né? When. When. When? Perfeito. Vocês são muito bons em pronúncia. Agora, esse aqui vai ter um som de. Esse WH vai ter um som diferente, vai ter um som de R, ó. Mas eu botei 2 R's aqui, mas era para ser só um, é who. 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 Tá? E o último. Desculpa. É how. How. How? Ok, agora só vocês. Eu vou selecionar a palavra que eu quero e vocês vão dizer a pronúncia, sem minha ajuda, ok? Vamos tentar? Meu Deus. Não se preocupem em errar, não. Nós estamos aqui para isso mesmo. Vamos lá. Eu vou escolher essa aqui. Já esqueci. Olha para a pronúncia aqui do lado. Pode ler, não tem problema não. Who? Isso. Who. Who. E essa aqui? Jesus. Olha a pronúncia, ó. Wet. It. Wet. O it. Só o e fechado, né? Não é o e, é o e, né? Which. Which. E esse aqui? When? When. Isso, porque o N final deles é diferente do nosso, né? Em português eu diria naturalmente assim, when. When. É mais nasal nosso N. When. Mas A eles gente não. não faz aquele forçar. E eles no final, eles meio que a língua, você percebe que eles tocam o céu da boca, ó. When. Para dar esse n no final. When. Tá? Muito bem. E aqui? Where? Uau, perfeito. E aqui? What? What. Então, gente, eu vou mandar esse PDF, vocês vão treinar essa pronúncia aí todo dia, né? Porque vai servir para sempre. E não tem erro, tá? E aqui? How? How. Excelente, excelente. Estão aprovados. Bom, agora vamos estudar cada uma delas. E se vocês tiverem dúvidas ou perguntas a qualquer momento, podem me parar e perguntar. Então, só recapitulando. O what, aí vocês podem ficar com o caderno aberto, anotando o que vocês acharem. Muito bem, vocês são alunos top. Ô, Iago, pode falar.
É mais fácil para quem fala inglês aprender o português bem direitinho, mas para nós que fala português é mais difícil nós aprender ele. E Na verdade, por que você acha isso? Eu fiquei curioso. eu acho que pra mim é a mesma coisa. Porque, tipo, da mesma dificuldade que a gente tem de falar com o sotaque deles, ele tem a dificuldade de falar com o nosso sotaque. Tô Então entendendo. fica uma coisa mais diferente. Você vê um americano falando, eles parecem que tá com a língua presa. É igual a gente É, quando vai aprender o inglês. A tô gente não entendendo. sabe realmente fazer a pronúncia deles. Aham. E você, Iago, eu fiquei curioso. Por que você tem essa sensação, amigão? Pode falar, é sua opinião. É porque lá eles explicam detalhadamente, com tudo sem deixar nenhum em falta, entendeu? Aí aqui no Brasil é mais diferente, nós esquecemos quase todas as pronúncias, mais ou menos. Muito bem, é a sensação do Iago, né? Muito bem, cada um tem sua opinião, eu respeito todas, né? Eu acho mais Eu acho que existem línguas mais difíceis, claro, existem, por exemplo, um japonês, uma língua árabe, são línguas mais difíceis, o alfabeto é diferente, às vezes o árabe é até de trás para frente, da direita para a esquerda, que lê, né? Tem algumas Que línguas que têm derrota. pronúncias mais difíceis, como a chinesa. A chinesa tem sons que, meu Deus, a maioria das línguas não tem. Eles têm sons que é algo muito aqui atrás, não sei nem como é que eles fazem, né? O Uns senhor sons. faz algum outro tipo de língua? Ou a não ser Não, inglês? eu gosto muito do italiano. Eu estudava por minha conta, mas eu não parlo italiano. Não falo italiano. Agora eu tô querendo estudar espanhol, porque o espanhol, depois do inglês, é a língua mais falada, né? Então, o espanhol abre também muitas portas. O espanhol é uma língua muito falada no mundo todo, né? Mas chinês Uhum. eu nunca, não sei se eu aprenderia, não. Também é uma das línguas mais faladas, mas é muito difícil. Só para quem Coreano, realmente. russo. Línguas asiáticas são bem. Russo também, isso é complicado. Tá? Mas enfim. Mas eu acho assim. que também que lá eles não comem tipo arroz, feijão, eles comem mais fast food. Cada país tem a sua cultura, né? Tem seu hábito Ô, Luciana, é alimentar. verdade que nos Estados Unidos só existe pizza de calabresa? Ah, não sei. Guarda essa pergunta para hoje à noite. Vamos perguntar para eles. Eu Não já sei. ouvi essa teoria. Uma vez falaram que se você fosse nos Estados Unidos, você, pelo amor de Deus, não comeria pizza porque só tem de calabresa. Eu fiquei assim, gente, eles não Não, sabem o que é uma é pizza de não. carne seca, não? É É não, mais eles têm isso. vários, eles têm muitos sabores. Eles são os países que mais produzem pizza e vendem pizza e comem pizza, né? Então eles têm, eu já vi vários vídeos eles que eles chamam de deli. Deli é uma loja que vende coisas de lanches, delícias, né? Eles chamam de É deli. que, Uma coisa que. Então Pode tem falar, Iago. muitas pizzas. Oi, diga. é Iago. que lá, né, é que assim, eles como estão lá mais acostumados a comer fast food, assim, aqui no Brasil nós comemos quase nunca pizza, lá eles comem quase todo dia. Ele quase nunca come arroz e feijão. Não, mas aí são coisas diferentes. Deixa eu só explicar para vocês. Eles gostam muito de fast food, não é fast food, né? Pronúncia do português vamos desacostumar, né? Aos pouquinhos. Então é fast food, tá bom? E o que é porque assim é mais uma questão cultural. Eles não se acostumaram a comer arroz e feijão. Não faz parte da cultura deles. O que é que eles comem? No almoço, por exemplo, eles comem muita batata, purê de batata e vegetais, tipo cenouras pequenininhas, ervilhas, né? Eles comem isso, vegetais. Eles não comem. Feijão é vegetal também, mas eles não comem arroz e feijão. Eles não têm essa tradição. É porque é questão de nascença mesmo, né? Agora sim, eles comem muito fast food. Quando eu digo eles, não é todos, mas assim, geralmente é uma tendência de comer. Muito bem, gente, vamos voltar. As perguntas estão interessantíssimas, mas guardem para de noite, para a gente ter o que perguntar para eles, tá bom? Pode fazer essas perguntas para eles. Muito bem, são dois americanos, é um casal. É o Will e a Erin. A Erin talvez esteja trabalhando, ela trabalha no hospital, mas ela disse que vai tentar tirar uma horinha lá para acessar com a gente no Meet também. Então, os dois vão estar com a gente para conversar. Bom, então vamos aqui, ó. Então, gente, anotem aí. O what é o que ou qual. Quando você pergunta de forma Eu tô genérica, tirando a print. também é uma boa ideia, né? Então, what é quando você pergunta de maneira geral, o que ou qual, e você não dá limite de respostas para essas pessoas. Elas podem responder
o que elas quiserem, a quantidade de coisas que elas quiserem, né? Já o which, que também significa qual, ele é usado similarmente, parecido, mas ele dá opções para a pessoa escolher. Como assim, professor? Se eu digo assim, ó, qual sabor de pizza você gosta? Eu deixei a pergunta genérica, em aberto. Quando eu digo qual sabor de pizza você gosta, eu devo usar o what para o qual ou devo usar o which? Como eu não dei as opções para você responder, você Tanto deve faz. usar, você deve usar o what, porque fica em aberto. Qual opção ou quais opções de pizza você gosta? Agora, se eu disser, quais opções de pizza você gosta? Calabresa ou 4 queijos? Entendeu? Então, se eu der as respostas, se você tiver que Se der a escolher, definição, se eu der a usa. definição, o que você deve escolher do que eu falei, não do que você quer dizer. Aí você deve perguntar com which, tá? Tá bom? Então, as perguntas que vão aparecer com which, no sentido de qual, geralmente pode esperar que no final ela vai dar opções para você escolher, tá? Então, essa é a regra do which. O which ele deve ser usado quando você vai dar opções para a pessoa. Então, você vai perguntar, Will, o americano lá, né? Will, qual pizza você prefere? Aí você não vai perguntar com what. What pizza do you prefer? Não, porque você vai dizer as opções. Se você vai dizer as opções que ele tem que escolher, então é o which. Will, qual pizza você prefere? Calabresa ou pepperoni? Né? Que é um tipo de calabresa, eu acho diferente, pimentada. Né? Então, você vai dizer, Will, which type of pizza do you prefer? Pepperoni ou calabresa? Ou 4 queijos? Mas se você não vai dar as opções, você pode perguntar com what. What pizza do you prefer? Aí, a resposta que ele quiser dizer está ok. Tá bom? Então é isso. What, o que, o qual, e o which, só qual, no sentido de que você tem que dar opções para a pessoa escolher a resposta. O where, muito fácil. Onde ou aonde? Where do you go? Onde você vai? Where did you study? Onde você estudou? Tá bom? Lembrando que essas palavras aqui, esses WH, essas palavras com WH, elas obrigatoriamente começam a pergunta. Aqui sim, eu posso dizer com segurança que elas começam a pergunta. É como se fosse a primeira etapa da pergunta mais completa, né? E a segunda etapa seria aquela perguntinha com os auxiliares. Do, did, will e would. Quem ainda não está seguro ou quem chegou depois na escola, pode assistir os vídeos dessas aulas, tá bom? No YouTube, procura lá Alisson Andrade Gonçalves. Tem um monte de vídeo que eu ensino sobre os auxiliares e sobre revisão para a prova que a gente fez, né, e tal. Oi, meu amigo Iago, diga lá. Ei, professor, qual é a maior palavra que o senhor conhece em português? Qual a palavra que eu não conheço em português? Qual é a maior palavra que o senhor Ah, conhece em português? eu conhecia inconstitucionalissimamente, mas outro dia eu descobri que essa não é mais a maior. Existe uma que é um termo médico, que é enorme. Que o nome dela é pneumotra microscópico silivulcanoconiótico. Exatamente, eu não consegui decorar, você conseguiu. Eu achava que era inconstitucionalissimamente, mas não é mais. Isso daí venceu, né? Muito bom. Você pode perguntar Venceu para por América. 46 letras. Você pode perguntar para o americano. A sua pergunta super original, né? Você sabe qual é a palavra em português, a maior palavra em português? Ou qual é a maior palavra em inglês? Você pode perguntar isso também, Iago. Bem legal. Ela é a menor, ela fica um pouquinho menor em inglês, mas nas outras línguas tem 173 letras. Meu Deus do céu, é muita coisa. Tá, gente, então aqui, como eu expliquei, aqui vocês vão ter que praticar um pouquinho para decorar, né? Mas hoje à noite vocês não precisam decorar ainda. Vocês podem escolher uma dessas e já montar a pergunta no papel e na hora vocês praticam durante o dia. Se lembrar de cabeça, fala, senão você pode ler, não tem problema, tá? E se na hora você ficar muito nervoso, não conseguir travar, você pode fazer sua pergunta em português do meio para o fim, que eu vou abrir um espaço para quem quiser fazer pergunta em português. Porque a ideia também é eles praticarem português. Eles ajudam a gente ajuda eles. Eles são estudantes de português, igual vocês são estudantes de inglês, tá? Bom, então vamos praticar, vamos à prática. Aqui eu escolhi um verbo aleatório, o verbo estudar, né? Esse to quer dizer só o R no final do estudar. Se tirar o to, fica estuda. Então, ok, é o verbo estudar. Vamos fazer perguntas com essas palavras WH, WH, usando o verbo estudar.
Vamos lá. Exemplo. E aí nós vamos usar também os auxiliares. Por quê? Porque para definir o tempo da frase, vocês têm que escolher um auxiliar. Vocês querem fazer uma pergunta no presente, como ela está aqui? Do? Né? E hoje vai ser muito fácil, porque nós vamos usar só você, só a pessoa, o sujeito você. Porque vocês vão perguntar para ele, né, ou para ela. Então vai ser sempre você. Então hoje nós vamos trabalhar só com um sujeito, não vai aumentar muito, então super simples. Então, ó, essa pergunta diz o que para mim, ou para vocês? Ó? What do you study? Como vocês traduziriam? Como os americanos entenderiam? Oh, repete, Thiago. Desculpa aí, eu falei de novo na hora que você falou. Ó, foi mal. Como você estuda? Como você estuda? Os colegas concordam? Como você estuda? Não, porque é what, não é o último aqui, ó. Ah, é o what, né? Nosso amigão se confundiu, mas não tem problema. A gente está testando. Então, what significa o quê? Já falei perguntando, né? What significa o quê? O qual? E aí, na opinião de vocês, qual a melhor tradução aí? O que ou qual? Qual encaixa melhor? O que você estuda ou qual você estuda? Ou as duas? O quê? Assim, de maneira solta, parece que o que faz mais sentido. Eu posso até usar qual você estuda se eu continuar falando, né? Qual você estuda? Espanhol ou inglês? Qual é a matéria que você estuda, né? Aí faria mais sentido, mas aí o que parece que fica melhor. Então, what do you study? O que você estuda? Então, para quem não está seguro com esses auxiliares, como eu falei, quem entrou depois na escola, né? Esse do, essas palavrinhas que eu vou botar aqui colorida antes do sujeito, que é a pessoa que está praticando a ação, né? Ela só indica o tempo, ela não tem tradução. Essa que eu marquei não tem tradução, mas elas vão sempre aparecer, tá? No caso do, é uma palavra para você fazer perguntas no presente. Mas se eu quiser fazer a mesma pergunta no passado, como vocês fariam para o americano, para os americanos? What did you study? Isso, que coisa linda. Quando vocês sabem, né? Estudam e lembram. Então, what did you study? Então, a mesma frase, igual, só que aqui nós temos a palavra de passado. Então, vai jogar toda a frase no passado. Então, o que você estuda? Ó, igual ao português, três palavras, três traduções. Esses auxiliares coloridos aqui nem conta como tradução. O que você estudou, né? O ou vai ser como se fosse o did. Oi. Professor, mas o did e o do não deveria estar atrás do what? Quer dizer, o what? Boa pergunta. Ótima pergunta. Não, nesse caso não. Sabe por quê? Porque assim, o do e o did, geralmente eles vêm antes do sujeito, quando eles estão sozinhos. Se a gente não usar nenhuma dessas palavras de WH, né, essas palavras perguntas. Por quê? Porque elas sim são as donas do começo da frase. Elas sim, obrigatoriamente, têm que vir no início da frase. Se você não usar elas, então automaticamente o do, o did e os outros podem vir no começo da frase. Mas se elas aparecerem, a prioridade é delas. Tá bom? Ah, então quando tiver isso aí, não pode botar elas no começo, sim, só depois. Isso. Quando essas palavras que eu estou mexendo aqui, ó, aparecerem na frase, os WHs, né, as palavras que começam com WH, então elas vão sempre começar a frase. A pergunta de vocês vai sempre começar com elas, a prioridade é elas. Depois delas vão aparecer os auxiliares de tempo. Do, did, tá bom? Muito bem. Se alguém não entendeu, you are welcome, de nada. Se alguém não entender, pode perguntar como colega, tá? Eu acho bom, não acho ruim não. Nem posso achar ruim, eu tô aqui para isso, viu? Bom, então aqui, gente, se eu quiser traduzir a mesma frase para o futuro, traduzir não, né? Modificar a mesma frase para o futuro, eu troco o did por will. E a frase vai ficar com o tempo futuro. Ó. What will you study? Como em português eu tenho dois passados e em português eu também tenho dois futuros, então eu posso traduzir de duas formas. Essa frase aqui do passado e essa frase do futuro. Por exemplo, a do futuro eu posso traduzir. Eu estudarei. O que você estudará? Né? Não é eu, é você. Né? O que você estudará? Ou o que você vai estudar? As duas formas estão corretas. E aqui
eu posso traduzir com os dois passados do português também. O que você estudou ou o que você estudava, que é o pretérito imperfeito. Né? Naquele momento, quando você foi interrompido, o que você estudava? Ou o que você estudou, que é uma ação finalizada, né? Pretérito perfeito. Mas não se preocupem com os tempos de português agora, nós não vamos usar isso agora. É a aula de inglês e vocês vão falar com americanos, né? Então o foco agora é em inglês. Muito bem. E o condicional? Quero ver se vocês lembram. Se eu quisesse dizer assim, o que você estudaria? Como ficaria essa frase? What would will... Pera, errei. What would your study? Isso. Deixa eu virar a página aqui. What would you study? Tá? Então, de novo, nenhuma dessas palavras aqui coloridas, que são os auxiliares, tem tradução. Elas só vão pedir para você lembrar o tempo da frase. Ela está implorando, olha, por favor de Deus, quando for traduzir, lembre que eu sou terminação ia. O que você estudaria? Lembre que eu sou terminação ei. Né? O que você estudará? Isso, na nossa língua, né? Lembre que é futuro, condicional, passado e presente na nossa língua. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Ou alguém não entendeu? Não é dúvida, se você não entendeu também pode falar. Não. Ok, podemos avançar para a próxima etapa? Ok. Thank you. Vamos lá. Então, essa última palavra aqui, nós chamamos de verbo, né? O verbo é aquela palavra que indica ação. Né? A ação é o que você faz, o que a pessoa faz. E essa pessoa que eu estou dizendo, a gente chama de sujeito, né? Aqui é a pessoa, você é o sujeito, é que está praticando a ação, é a pessoa que está fazendo alguma coisa na frase, ou vai fazer, né? E do lado dela é o verbo, que é a ação. Tá? Esse verbo, essa ação, vocês podem escolher qualquer um que vocês quiserem e usar esse modelo aqui. Não só com what. Em vez do what, poderia ser which, where, when, who, how. Vamos testar? Muito bem. Então, vamos testar aqui. Se eu, em vez do what aqui, dessas WHs, dessas palavrinhas de pergunta de começo de frase, eu usar which, vamos ver como é que vocês traduziriam essas frases para mim. São as mesmas frases, só mudou de o que ou qual para which. Como é que traduz? Qual você estudou? Ele deu opções para vocês escolher a resposta? Não. Ele não deu o escrito, mas ele deu uma dica de imagem. Olha para a imagem. Que línguas vocês acham que são essas aí? Dessas bandeiras. Que línguas representam essas bandeiras? Tá, eu tava olhando pro soco. Que ele tá pedindo pra você escolher uma também. mão, né? Isso. Ele tem uma pedrinha na mão, tipo aquela coisa, só para dar ideia de escolha. Não tem sentido ali, né? Olha aqui para as bandeiras. Que línguas esses povos falam? Inglês e português. Inglês e português. English and Portuguese. Então, para eu usar essa pergunta aqui com which, no final da frase eu tenho que dar as opções. Ele não escreveu, quando eu falo é eu, né? Eu fico querendo sair fora. Eu sou terrível. Então, quando eu escrevi... Você estudou português ou inglês? Isso. Não cabia aí, eu preferi botar uma imagem. Não, a imagem eles vão entender. Tá? Então, qual você estudou? Lembrando que o which, ele não significa o quê, né? Ele não tem essa tradução. Ele só tem a tradução do qual. A segunda possibilidade, tá bom? Então, qual língua, entre aspas, né? A gente sabe do que ele está falando. Qual você estuda presente, né? English or Portuguese? E aqui, qual a tradução dessa frase aqui de baixo? Esse daí é o que eu tinha falado primeiro. Que você Estuda inglês ou português? Estudou. Estudou, passado. Estudou, Isso. Qual você estudou? English or Portuguese, né? E aqui? O que você estudará? O quê? Não. Atenção! Eu vou botar uma campainha aqui. Quando vocês errarem, eu vou ter... Mas não se preocupe, a gente tá brincando, claro, né? Errar faz parte. Qual você estudará? Qual você estudará? E a última, eles entenderiam o quê? Qual você estudaria? Qual você estudaria? Excelente!
É isso, Ô, gente. professor, depois você manda um PDF dessas que estão em colorido pra gente meio que saber a referência. Mando sim. Tá bom. Muito Obrigada. bem. De nada. You're welcome. Bom, vamos a outra, né? Então vamos agora fazer perguntas com where. Where. Nós estamos variando, usando todos os tempos e usando todas as palavras ali do canto, né? As WHs. Vamos lá, estou gostando, vocês estão reagindo bem. Bom, eu botei um mapinha aqui para vocês lembrarem que where indica localização, onde ou aonde, né? Beleza. Agora eu queria que vocês me dissessem como é que os americanos vão entender essas frases. Essa primeira. Aonde você estuda? Isso, onde você estuda, presente, né? Tem o do. Agora, a segunda. Where did you study? Aonde você Onde você estudou? estudou? Isso, onde você estudou. Gente, vocês sabem, em português mesmo, aspas aqui para falar de português, porque é uma dúvida que pouca gente sabe. Vocês sabem a diferença de onde e aonde na nossa língua mesmo, em português? Como assim? Onde? Quando usar onde e quando não usar sabe. aonde? Não, isso Oi. daí eu Não, Aonde? acho que eu nunca estudei isso, não. pronto, sem problema, eu vou explicar. Diga lá, Iago. Eu acho que onde é para se referir a uma pergunta e aonde é para se referir onde fica o ponto exato da localização daquele local. Mais ou menos. Parte do que você respondeu está certíssimo, mas não é a resposta completa, tá? Deixa eu completar aqui o que faltou na sua resposta, que é o seguinte: o onde é usado para fazer perguntas de lugares fixos, onde a pessoa está, né? E quando você vai perguntar para onde ela vai se deslocar, se movimentar, e você pergunta aonde, tá? Por exemplo, então se eu vou para algum lugar, eu pergunto aonde você vai. Agora, se eu estou parado, ou você quer saber onde a pessoa está parada, ou seja, onde ela está, sem ela estar se deslocando de um lugar para outro, aí você pergunta onde. Por exemplo, professor, onde o senhor está? Eu digo, eu estou em No casa. aquário. Isso, no aquário, né? Boa resposta. In the aquarium, in the aquarium. Exatamente. Mas se eu pergunto, professor, aonde o senhor vai à noite? Você quer saber para onde eu vou me deslocar, tá bom? Então, aonde envolve movimento de um lugar para outro e onde não. Você só quer saber a localização da pessoa em um ponto. Acertei quase tudo. Pronto, não esqueçam mais isso, tá bom? É importante. Bom, vamos lá. Então aqui. A segunda vocês já traduziram, não foi isso? Sim. Sim, né? Ok. E a terceira, fica como? Como eles entendem essa frase? Onde você estudará? Onde você estudará ou onde você vai estudar. Tanto faz, né? A de cima também pode ter duas traduções, Só não porque... vai ser. Só não vai ser onde você vai, porque tem o vai ali, entendeu? Não entendi. Não pode ser onde você vai estudar? Sim, porque tem que ter a tradução do vai. Entendi. Na língua... Porque assim, na língua deles... na nossa língua a gente até pode traduzir, tá? Porque nós temos dois futuros, e no caso a gente está estudando só um deles. Então a gente pode usar os dois, tá? Mas, claro, se você for estudar mais a fundo, você vai descobrir que existe um tempo vai em inglês que é diferente. Faz sentido a sua colocação, sim. Mas, por enquanto, a gente pode traduzir como estudarei ou vai estudar, né? Ele estudará ou vai estudar. Por enquanto, né? Muito bem. E a última, como vocês traduziriam? Onde você estudaria? Onde você estudaria, exatamente. Se vocês quiserem perguntar para eles, né? Um dos americanos. Will, onde você estudaria? Onde você trabalha? Pronto, vamos mudar o verbo, né? Aqui no final. Vamos esquecer estudar e vamos usar trabalha. Se eu quiser perguntar, a sua pergunta foi no presente, onde você trabalha, né? Alguém conhece o verbo trabalhar aqui em inglês? Alguém lembra? Work, né? Então, era só eu trocar o verbo. Eu não quero mais fazer pergunta de estudar, eu quero fazer pergunta de trabalhar. Troca o verbo, a ação. Então, where do you work?
Work. Eu acho que eu coloquei o verbo trabalhar nos próximos slides. Deixa eu ver. Não sei. Bom, ainda não. Vamos só finalizar aqui. Aí a gente vai para outros verbos, tá? Eu prometo, para não ficar tão monótono. Então, when significa tempo. Seja dias, meses, anos, horas, não importa. Tem a ver com tempo, né? Então, when significa... Calma aí que eu tô anotando um negocinho de inglês Ah, aqui, pronto. tranquilo. A palavra when significa o quê? Eles entendem o quê? Quando é uma palavra de tempo, né? Quando. Então, vamos lá. Ela começa aqui as perguntas. Então, como ficaria a tradução delas com o when? Vamos lá. When do you study? Que ele Quando entende. você estuda? When did you study? When did you study? Agora a segunda. Quando você estudou? Isso, quando você estudou ou quando você estudava. Tanto faz. São dois passados em português. When will you study? Onde você estudará? Isso, onde você estudará, ou posso adaptar e dizer onde você vai estudar. Também não dá problema não, tá? E a Não, última... Quando? Quando? Isso, quando? Nos confundimos, né? Eu também me confundi. Muito bem. Quando você estudará. Obrigado. E a última, when would you study? Quando você estudaria? Isso, quando você estudaria? Né? Tipo assim, quando é que você vai ter tempo para estudar, né? Qual seria o melhor horário? Muito bem. E aí o who, lembrando que o who só é usado para pessoas, eu nunca posso usar o who para fazer pergunta para coisas ou animais, né? Tipo, quem é o objeto? Nem faz sentido, né? Ou quem é o animal? Até pode, até faz sentido, mas não pode. Em inglês é proibido, tá? O who não faz pergunta para animal nem objetos, só para pessoas. Então, quem é who? Nessa frase não vai dar certo, né? Porque, como eu acabei de falar, Vai ficar quem você eu estudou? esqueci de adaptar. Mas até faz sentido. Ó, dá certo. Sabe por quê? Se eu perguntar assim, ó, quem você estuda? Você estuda Einstein ou você estuda outro pensador aí? Vamos dizer um escritor, Shakespeare. Você estuda Machado de Assis, escritor brasileiro, ou você estuda Shakespeare, escritor inglês? Dá certo, né? Eu pensei que não dava, mas dá. Porque você está falando aí da pessoa e não do Se for ver estudo, né? por outro lado, dá, né? Né? Exatamente. Porque aí você está perguntando quem é o sujeito, quem é a pessoa. Who do you study? Aí você tem que completar a frase. Eu não completei, né? Percebi agora. Então, quem você estuda? Shakespeare ou Machado de Assis? Aí dá certo. Agora, a segunda frase, pensando nessa ideia, como ela ficaria? Quem você estudou? Não sei quem ou não sei quem. Você Isso. estudava. Quem você estudou ou quem você estudava? O autor A ou o autor B? Né? Muito bem. Terceira, eles entenderiam como? Você estudará não sei Com quem quem. você estudará? Quem você estudará ou quem você vai estudar? Exatamente. A última, who would you study? Quem você estudaria? Não sei quem ou não sei quem. Adorei, eu não sei quem, né? Quem você estudaria? O autor A ou o autor Quem você B, né? estudaria? Professor Alisson ou professor Alisson? Só tem eu, né? A Eu única vou opção. estudar com o professor Alisson Andrade, não com o professor É, Andrade falso. Muito bem. Meu povo, como vocês já fizeram a chamada aí no formulário, se alguém chegou depois, eu queria que vocês. Peraí, eu vou jogar o link de novo, porque nós vamos fazer a chamada no Google Formulário agora, tá? Porque eu quero guardar tudo isso registradinho no meu diário de escrito e no meu e-mail para se um dia eu precisar. Então, ó, quem chegou depois, acesse esse link que eu mandei agora no chat. Pode acessar agora, não tem problema. E aí você preenche lá, sua sala, nome completo. Se você quiser botar o número é opcional, bota. Se você entrou 10 minutos depois da aula, ou depois, por exemplo, um exemplo, só para vocês saberem, se você chegar, você perdeu a aula, aí o link vai ficar disponível. Aí você
bota a presença lá, mas você justifica, obrigatoriamente. Professor, eu cheguei atrasado por isso, isso e isso. Seja honesto, né? E, professor, faltei aula por isso, isso e isso. Porque aí eu vou justificar e vai ficar guardadinho lá para vocês não se prejudicarem, tá bom? Bom, muito bem. Então, voltando aqui, para aproveitarmos os últimos minutos. Quem já fez a presença aí? Bom, eita, descompartilhei, né? Não, descompartilhei não. Vocês estão vendo aí a tela ainda? Sim. Então, né? Beleza, pensei que eu tinha saído. Ótimo, vamos mais um agora. Deixa eu ver se eu tenho o verbo... botei aqui o trabalhar. Agora com vocês. Temos 2 minutos para a gente completar aqui. Vamos lá. Eu quero dizer aqui... Agora eu vou testar vocês. Eu vou jogar a pergunta em português e vocês vão montar ela para mim, tá bom? Então, vamos Se meu gato deixar, né? Eu quero dizer assim, ó. Como você estudou? Vamos escolher aí a opção. Qual daria certo? Como você estudou? Pensem aí e me digam como ficaria em inglês. Como você Ô, estudou? Jesus amado, misericordioso, sai daqui. Vamos lá. Pensem aí. Como você estudou? Qual das 4 opções vocês acham que eu estou usando o tempo que eu estou usando? Minha pergunta está em que tempo? Como você estudou? Presente? No presente. Passado. Passado, né? Estudou. Passado. Então você só vai para o de passado. Então seria essa opção. Agora vamos completar. Como ficaria ela completa? Como você trabalhou. Trabalhou, desculpa, né? Trabalhou. Isso. Como Bem, não foi, né? Porque Jesus amado, você vai trabalhar. Eu tô com o verbo estudar na cabeça. Mas vamos lá, ele trabalhou. How did you... Isso! Né? Ele pegou aqui o how, colocou aqui no começo da pergunta, continuou. How did you? E aqui a ação. Work. Vamos mais uma, só para fechar. Quando você trabalharia? Como ficaria? Quando você trabalharia? How will you work? Vocês concordam? Quando? Quando? É how? Não. Como é quando? When. When. Isso, o colega acertou 90% da frase. Só a primeira que a gente se confunde porque a gente fica com a palavra na cabeça, né? Igual eu fiquei com o verbo estudar, repetindo aqui sem ser a palavra. Muito bem. Então, when would you study? Quando, when, né? Ixi, Maria, eu não consegui nem marcar. Quando would you work? Eu quero dizer o verbo estudar de novo. É isso. Gente, eu agradeço demais a presença de vocês. Espero que a aula tenha sido bem clara. Tá? Se alguém não colocou a presença ainda, coloca aí no lado, tá? Que eu vou sair agora. Tá bom, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou para outra sala. Agora eu vou para o 6º C. Não. Eu encontro vocês à noite, tá? Uns 15 minutos, meia hora antes, eu jogo o link lá do acesso do americano. Aí nós entramos meia hora antes para não se atrasar. Pessoal que está colocando o nome aí, acessa o link do Google Formulário e preenche lá. A frequência vai ser lá, tá bom? Por favor. Eu preenchi lá já. Porque eu tô vendo os nomes aqui agora, eu acho que não sei se o pessoal se entrou agora, eu não sei. Coloca a chamada nesse link que eu enviei aí, tá bom? Eu vou sair, copia aí. Tchau, tchau, meu povo. Ou cliquem logo para abrir. Tchau. Deixa eu parar a gravação. Interromper a gravação. Pronto.